Poucas figuras causam tanto fascínio e mistério quanto a Virgem Maria. Mãe de Jesus, mulher de fé inabalável e coração silencioso, ela atravessa os séculos cercada por perguntas que muitos sequer ousam fazer. Uma delas pulsa forte. Como morreu aquela que gerou o Filho de Deus? Teria ela realmente morrido como os outros mortais, ou seu destino foi algo completamente diferente e divinamente reservado? Se você já se emocionou rezando o rosário, se já sentiu um arrepio ao ouvir falar das aparições em Fátima, Lourdes ou Guadalupe, então esta jornada é para você. Vamos além das imagens e das orações. Vamos entrar no drama humano, na fé profunda e nas revelações milenares que envolvem a dormição e assunção de Maria, temas que a Igreja Católica e a ortodoxia cristã tratam com extremo zelo e que muitos desconhecem por completo. Prepare-se para descobrir a mulher por trás do dogma. A nova Eva, a arca da nova aliança, a mãe da redenção, que esteve de pé na crucificação e que carrega um papel crucial na genealogia messiânica, nas profecias de Isaías e Jeremias e até nas entrelinhas do Apocalipse 12. Você vai entender o motivo pelo qual Maria não é só mãe de Jesus, mas mãe da fé de milhões. E mais, será que os relatos sobre a Assunção são invenção religiosa ou há raízes profundas nas tradições antigas e evangelhos apócrifos? O que dizem os padres da Igreja, os teólogos, os documentos históricos? Existe um lugar físico onde seu corpo foi colocado? E por que tantas aparições marianas surgiram exatamente onde surgiram? Se você busca a verdade sobre a vida e a morte da Virgem Maria, sem reducionismos, com profundidade, mas com a alma aberta, então fique comigo até o fim, porque a história dela não terminou na manjedoura, nem na cruz, e muito menos no túmulo. Maria, a Virgem Maria, não foi apenas a mãe de Jesus, ela se tornou um espelho para a fé cristã. Em sua humildade e obediência, encontramos o retrato da criatura plenamente entregue ao Criador. Maria representa o sim mais transformador da história, o famoso Fiat, que ecoa até hoje em cada coração que busca viver a vontade de Deus. Sua maternidade divina a colocou no centro da história da redenção, tornando-se a nova Eva, que com obediência colaborou para desfazer o nó da desobediência de Eva. A importância de Maria vai além do nascimento de Cristo. Na Igreja Católica e na ortodoxia cristã, ela é a figura feminina mais reverenciada, símbolo da pureza e da intercessão poderosa. As orações marianas, como o rosário, não são apenas rituais, mas pontes espirituais que ligam a alma humana ao coração maternal daquela que gerou o Messias. Seu papel na história da salvação é tão singular que a tradição cristã a reconhece como a arca da nova aliança, não feita de ouro, mas de carne viva, portadora do Verbo encarnado. Ao longo dos séculos, Maria foi tema de concílios, dogmas e tratados teológicos. Sua presença nos evangelhos, nas profecias de Isaías e nas entrelinhas do Apocalipse 12 a revelam como uma personagem ativa, uma mulher escolhida para cooperar com o plano divino. Não se trata de idolatria, mas de compreensão profunda de seu lugar único na economia da salvação. A genealogia de Jesus, inclusive, aponta para ela como uma linhagem messiânica viva, biológica e profética. Mesmo entre aqueles que não compreendem seu papel, é quase impossível ignorar sua força simbólica e espiritual. Quando falamos de fé verdadeira, muitas vezes encontramos em Maria o modelo silencioso, mas impactante. Ela nos ensina a obedecer sem entender tudo, a confiar mesmo diante da dor, a acolher o mistério com reverência. Foi assim na Anunciação, foi assim na crucificação, e continua sendo assim nas aparições marianas e nos corações que nelas se inspiram. Maria não está presa ao passado. Seu testemunho continua moldando o presente.
Em Lourdes, Guadalupe, Fátima, vemos que sua intercessão ainda move céus e terra. Ela é lembrada nas grandes festas litúrgicas, mas também nos pequenos gestos cotidianos de quem dobra os joelhos diante de uma imagem e diz: rogai por nós, pecadores. Ela é presença, consolo e sinal de esperança. E a história de sua vida, que agora vamos explorar passo a passo, é mais viva do que nunca. A cena é simples, mas o impacto é eterno. Um anjo, Gabriel, o mensageiro celestial, aparece diante de uma jovem chamada Maria, em Nazaré. Ele a saúda com palavras que ecoariam nos séculos. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Esse momento, chamado de Anunciação, marca o início da Encarnacal e, com ela, toda a reviravolta do plano divino. Maria não questiona a escolha, mas pergunta com sinceridade. E sua resposta, o famoso Fiat, muda o destino da humanidade. Aqui está a diferença entre Maria e Eva. Enquanto Eva cedeu à dúvida e à desobediência, Maria se oferece com plena confiança. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É por isso que ela é chamada de Nova Eva, pois seu gesto reverte a queda original. É no coração de uma adolescente comum que Deus planta a semente do Messias. A obediência de Maria inaugura um novo capítulo, não apenas teológico, mas também profundamente humano. Imagine o medo. Maria, provavelmente com apenas 14 anos, sabia o que poderia acontecer ao engravidar sem estar casada. E mesmo assim, disse sim. Isso é fé corajosa, não passividade. É nesse ponto que sua humildade se revela mais poderosa que qualquer argumento filosófico. Maria não exigiu garantias. Ela confiou no invisível, confiou no impossível. E, sem saber, deu início ao capítulo mais lindo da redenção. A Anunciação não é apenas um evento do passado. É um modelo de resposta para nós hoje. Cada vez que Deus nos chama para algo que parece maior do que podemos suportar, podemos olhar para Maria. Podemos nos lembrar de que não é a nossa capacidade que importa, mas a disposição em confiar. Por isso, tantas orações marianas, como o Rosário, nos convidam a reviver esse momento. Não como lembrança, mas como escola de fé viva. E por mais que os evangelhos falem pouco sobre suas emoções, é impossível não imaginar seu coração acelerado, os olhos marejados, o corpo tremendo. A partir dali, Maria passa a viver entre o céu e a terra. Carregando o Verbo feito carne, torna-se a arca da nova aliança, literalmente habitada por Deus. Tudo começa ali. Um anjo, uma mulher, uma resposta. A Anunciação é o início do milagre que nos redimiu. E Maria, a ponte entre a eternidade e o mundo. É difícil imaginar, nos padrões de hoje, uma adolescente recebendo uma missão tão divina. Mas no contexto da época, era comum que jovens entre 13 e 15 anos fossem prometidas em casamento. Maria estava justamente nessa faixa de idade quando recebeu o anúncio de Gabriel. A juventude dela não é apenas um dado histórico, é símbolo da pureza, da entrega e da fé sem reservas. Maria, ainda em formação humana, já tinha maturidade espiritual incomparável. Na cultura judaica do primeiro século, a mulher era considerada adulta logo após a puberdade. Isso significava que sua vida já se voltava para a família, a casa e os costumes religiosos. Maria, mesmo tão nova, já vivia imersa em um ambiente de oração, leitura das Escrituras e observância da lei. Sua juventude não era sinônimo de fragilidade, mas de prontidão. E foi nesse solo fértil que Deus semeou a Encarnacal do Salvador. Ser jovem na Bíblia nunca foi um empecilho para grandes missões. Davi era um pastor adolescente. Jeremias foi chamado ainda menino. Timóteo era tímido e novo. E Maria, Maria carregou o Messias. Sua idade nos ensina que Deus não espera que estejamos prontos aos olhos do mundo. Ele age onde há fé, não onde há status ou experiência. E isso muda tudo, porque também nos chama a dizer sim, mesmo quando ainda estamos nos descobrindo.
A escolha de Maria revela muito sobre o coração de Deus. Ele não escolhe pela idade, mas pela disposição. E mesmo diante dos riscos culturais, como a suspeita de adultério, o apedrejamento, o repúdio, ela não recuou. Esse gesto de coragem só pode vir de alguém que confia mais em Deus do que nas expectativas sociais. É por isso que ela inspira milhões. Sua juventude é espelho da humildade que transforma o impossível em história sagrada. Por isso, quando alguém diz que é jovem demais para assumir uma missão espiritual, vale lembrar de Maria. E não apenas como inspiração distante, mas como modelo próximo. É possível começar a rezar o rosário, por exemplo, mesmo sem entender tudo. É possível ler os evangelhos e se encantar com a força de uma jovem de Nazaré. A idade de Maria nos provoca a refletir. O que estou fazendo com a minha juventude? Estou aberto ao chamado divino ou esperando o momento ideal? A cena é brutal. Um homem pregado em uma cruz, sangrando, humilhado à beira da morte. E ali, bem ao lado, está Maria. Não fugiu, não se escondeu. Ela permaneceu firme, de pé, aos pés do madeiro. Essa imagem não é apenas comovente, é teologicamente profunda. Maria, a mesma que disse sim na Anunciação, agora contempla o sim do Filho na crucificação. E assim, mãe e filho partilham do mesmo sacrifício. É nesse momento de dor que Maria se torna a mãe da dor. A tradição da Igreja Católica contempla essa cena nas 7 dores de Maria, reconhecendo a profundidade emocional e espiritual daquele instante. Ela vê o Messias, o fruto de seu ventre, ser rejeitado por aqueles que ele veio salvar. O sofrimento dela não é só de mãe, é de discípula fiel, que compreendeu o custo da redenção. E mesmo dilacerada, ela não se queixa, silencia e ama. João, o discípulo amado, está ao lado dela, e é para ele que Jesus diz: "Eis aí tua mãe." A partir dali, Maria se torna mãe de todos os que seguem o Cristo. Sua intercessão nasce no Calvário, e é por isso que tantas orações marianas ganham sentido nesse contexto. O Rosário, por exemplo, nos convida a meditar esse mistério da dor e da presença. Maria não foi apenas testemunha da morte de Jesus, ela foi companheira até o fim. O lugar de Maria na cruz também ecoa o papel da mulher celestial do Apocalipse 12, aquela que sofre ao ver seu filho perseguido pelo dragão. A teologia enxerga nela um reflexo da Igreja, mas também da própria Maria. Ali no Calvário, ela encarna a fidelidade absoluta, mesmo quando todos a abandonaram. O que nos resta fazer senão imitá-la? Diante das cruzes que carregamos, Maria nos ensina a não fugir, a ficar, a confiar. E talvez seja esse o maior convite da crucificação para nós: permanecer, como ela permaneceu. A dor não foi evitada, mas transfigurada em salvação. Maria nos ensina que o verdadeiro amor não desiste diante do sofrimento. Ele abraça, sofre junto, permanece até que a luz vença. Quando rezamos a Salve Rainha e dizemos: Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, não é força de expressão, é verdade experimentada na cruz. Muitos acham que a genealogia de Jesus está relacionada apenas a José, mas isso é um equívoco comum. A tradição e diversos estudiosos apontam que Maria também descendia da casa de Davi. Essa conexão é essencial para garantir a legitimidade messiânica de Cristo, pois ele precisava cumprir as profecias do Antigo Testamento que afirmavam que o Messias viria da linhagem real davídica. Assim, tanto pela paternidade legal de José quanto pela biologia de Maria, Jesus é herdeiro legítimo da promessa. O Evangelho de Mateus destaca a genealogia de José, enquanto Lucas oferece uma linhagem que muitos acreditam estar relacionada a Maria. Isso não é mera formalidade, é cumprimento exato das profecias de Isaías, que anunciam um descendente de Jessé como Salvador. Maria, mesmo em silêncio, carrega em seu sangue a continuidade da história de Israel.
Ela não é apenas um vaso físico, mas parte ativa do plano divino que atravessa séculos e promessas. Ao reconhecer Maria como herdeira de Davi, compreendemos melhor o conceito de Arca da Nova Aliança. Assim como a antiga arca carregava as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão, símbolos da aliança com Deus, Maria carregou em seu ventre o próprio Verbo encarnado. Sua genealogia reforça a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, revelando que Deus não improvisa. Ele cumpre promessas com precisão divina. É por isso que a Igreja Católica honra Maria não só por seu papel maternal, mas também por sua identidade profundamente ligada à história da salvação. Ela é descendente de reis, mas viveu como serva. É parente da realeza, mas habitava em Nazaré. Esse paradoxo revela o coração de Deus, que escolhe os humildes para realizar o extraordinário. Maria é mais que um elo genealógico. É ponte entre profecia e cumprimento, entre o trono de Davi e a cruz do Calvário. Quando lemos os evangelhos e percebemos que tudo encaixa, a genealogia ganha vida. Não é uma lista fria de nomes, mas uma tapeçaria viva. E Maria está no centro dessa construção. É como se cada geração preparasse o caminho para que ela dissesse sim. E nesse sim, todas as promessas se cumpriram. Ao estudarmos sua linhagem, redescobrimos que Deus é fiel e que, através de Maria, Ele cumpre aquilo que jurou aos patriarcas. Poucas doutrinas carregam tanto mistério e beleza quanto a Assunção da Virgem Maria. Diferente da maioria dos santos, cujo corpo foi sepultado e corrompido pela terra, Maria foi levada ao céu em corpo e alma, segundo a tradição da Igreja Católica. Esse evento não está explicitamente descrito na Bíblia, mas é abraçado com firmeza pelo magistério, especialmente após sua proclamação como dogma de fé por Pio XII, em 1950. Foi uma confirmação daquilo que os primeiros cristãos já celebravam em silêncio e esperança. A ideia por trás da Assunção não é um capricho teológico. Ela nasce da lógica da redenção. Se Maria foi a nova Eva, pura e sem pecado, escolhida para carregar o Messias, então não fazia sentido que seu corpo, templo vivo de Deus, conhecesse a corrupção da morte. Sua humildade e obediência a tornaram digna de uma partida gloriosa. Por isso, a dormição, como chamam os orientais, é celebrada não como luto, mas como triunfo da fé. É emocionante saber que a Assunção acontece não como privilégio pessoal, mas como sinal para toda a Igreja. Maria é a primeira a experimentar a plenitude da ressurreição prometida a todos os cristãos. Isso nos lembra que nosso destino final não é o túmulo, mas a eternidade. A Assunção aponta para a vitória definitiva sobre a morte. Por isso, ela é celebrada todo 15 de agosto, com cânticos, procissões e uma reverência especial por parte dos fiéis. Mesmo sem um relato direto nas Escrituras, a Assunção se conecta com textos como o Apocalipse 12, onde a mulher celestial aparece glorificada no céu. Muitos teólogos e santos viram ali uma referência à Virgem Maria. E ainda há os testemunhos da tradição, como escritos de santos dos primeiros séculos que descrevem com devoção o fim terreno de Maria. Não há ossos nem túmulo reverenciado, apenas fé viva de que ela está com Deus, corpo e alma. A Assunção nos convida a levantar os olhos para o céu, a meditar sobre o valor da fé, da pureza, da entrega total, rezar o rosário, contemplar a crucificação e lembrar: se Maria foi elevada, também nós temos uma promessa de glória. Ela nos mostra que a santidade não é inalcançável. É um caminho que começa com um sim sincero e termina nos braços do Pai. E assim, o mistério da Assunção se torna inspiração para vivermos com os pés na terra, mas o coração no alto. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a Virgem Maria tem sido invocada como intercessora poderosa.
A Igreja Católica e a ortodoxia cristã sempre fizeram distinção clara entre adoração, reservada a Deus, e veneração, tributada aos santos. E Maria ocupa o lugar mais alto entre os veneráveis. Ela não é adorada, mas honrada como mãe do Redentor, a mulher que disse sim à encarnacal do próprio Deus. Por isso, as orações marianas, como o rosário, ganharam tanta força na espiritualidade do povo. A devoção a Maria não ficou apenas nas palavras. Ao longo dos séculos, inúmeros milagres foram atribuídos à sua intercessão, de curas físicas a conversões dramáticas, de proteção em guerras a aparições celestiais. Tudo aponta para sua presença ativa na história. Locais como Fátima, Lourdes e Guadalupe tornaram-se destinos de fé, movendo multidões em busca de consolo, cura e direção espiritual. Ali, a presença de Maria se manifesta com amor materno e poder transformador. Quem nunca ouviu um testemunho de alguém que no desespero clamou por Maria e foi socorrido? Os milagres marianos não substituem a fé em Jesus, mas apontam para ele. Afinal, em todas as aparições, Maria jamais pediu glória para si, mas convidou a oração, a penitência e a volta a Deus. Ela continua sendo aquela que nas bodas de Caná diz: "Fazei tudo o que ele vos disser." Sua missão é conduzir os filhos de volta ao Filho, e isso ela faz com uma delicadeza que comove até os céticos. A prática do rosário, por exemplo, é muito mais do que repetir palavras. É mergulhar nos mistérios da vida de Cristo pelos olhos e coração de Maria. A cada Ave Maria, uma nova camada de compreensão espiritual se abre. Muitos fiéis relatam paz, direção e até libertação ao perseverar nessa devoção. Quem quer fortalecer sua fé pode começar com 1/3 por dia, pedindo luz e discernimento. Aos poucos, a alma vai se abrindo e a transformação acontece. Maria não é distante, fria ou inacessível. Ela é mãe e, como toda mãe, se importa com os detalhes da vida dos filhos. Por isso, a veneração mariana não é apenas uma tradição, é uma experiência viva. Ela acolhe, consola e intercede. Os milagres associados ao seu nome não são exageros emocionais, mas manifestações da misericórdia divina que opera por meio dela. E assim, quanto mais nos aproximamos de Maria, mais somos levados à profundidade do coração de Jesus. No coração da teologia bíblica, encontramos Maria como figura-chave em diversas tipologias sagradas. A mais conhecida é a de Nova Eva. Se a primeira mulher, ao desobedecer, cooperou com a entrada do pecado no mundo, a Virgem Maria, com seu fiat, coopera com a entrada da salvação. Enquanto Eva escutou a serpente, Maria escutou o anjo. Enquanto Eva se afastou de Deus, Maria se uniu plenamente ao plano divino. Assim, ela é vista como uma reversão da queda. Outra imagem poderosa é a de Maria como arca da nova aliança. No Antigo Testamento, a arca carregava os símbolos da presença de Deus, as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão. Maria, no entanto, carregou no ventre o próprio Deus feito carne. O Messias, o Verbo eterno, habitou nela. E por isso, os padres da Igreja viam nela a arca viva, incorruptível, pura e santa, não por idolatria, mas por reconhecimento do mistério que ela abrigou. Há ainda uma ligação com o Monte Sião, lugar da presença divina em Jerusalém. Maria, como templo vivo, substitui o antigo santuário. Sua encarnacal torna o corpo humano um novo espaço de encontro entre o céu e a terra. É por isso que tantas orações marianas falam de sua pureza imaculada, não apenas como virtude, mas como condição para abrigar o Santo dos Santos. Ela é o novo espaço sagrado, a morada do Altíssimo entre os homens. Essas tipologias não são meras metáforas, são mapas espirituais que ajudam a entender o papel único de Maria na história da salvação. Por isso, nas orações, nas missas e nas festas litúrgicas, ela é celebrada com títulos que revelam sua missão: ser a nova Eva,
A Arca da Aliança, a mãe da redenção, não é sobre ela brilhar por si mesma, mas sobre Deus ter feito dela um instrumento perfeito. E isso não diminui Cristo, exalta ainda mais sua grandeza. Quando compreendemos essas imagens, nossa fé se aprofunda. Maria deixa de ser apenas um nome no Natal e se torna parte ativa da nossa jornada espiritual. As tipologias teológicas nos convidam a meditar mais, a ler os evangelhos com outros olhos, a perceber que nada em Maria é por acaso. Ela é a mulher anunciada nas profecias. E quanto mais conhecemos esses símbolos, mais nos apaixonamos pelo mistério da salvação que ela nos ajuda a tocar. Ao longo dos séculos, a Virgem Maria não se limitou às páginas da Bíblia. Ela continua a tocar o mundo por meio de aparições que ecoam o mesmo chamado: oração, conversão e retorno ao Evangelho. Fátima, Lourdes e Guadalupe são os nomes mais conhecidos, mas há centenas de relatos reconhecidos pela Igreja Católica que seguem critérios rígidos de análise. Cada uma dessas manifestações não traz novidades doutrinárias, mas reforça com urgência o que já foi revelado por Jesus. Em Fátima, Portugal, Maria apareceu a 3 pastorinhos em 1917. Ela falava com simplicidade, mas com autoridade espiritual. Pedia o rosário diário, a consagração à sua Imaculada Conceição e alertava sobre perigos futuros se o mundo não se convertesse. As profecias ali reveladas se tornaram parte da espiritualidade mariana contemporânea e causaram forte impacto cultural e político, especialmente com relação à Rússia e à paz mundial. Lourdes, na França, foi o palco de uma das mais emocionantes aparições marianas, onde Maria apareceu a uma jovem camponesa, Bernadette, e revelou: "Eu sou a Imaculada Conceição." Esse título, tão profundamente ligado ao dogma proclamado poucos anos antes, confirmou aos fiéis a doutrina da pureza de Maria desde o ventre materno. Milhares de curas inexplicáveis estão ligadas à fonte de água revelada por Maria naquele local, transformando Lourdes em um dos maiores centros de fé e peregrinação do mundo. Já em Guadalupe, no México, em 1531, a Virgem apareceu a um indígena chamado Juan Diego. O manto que ficou marcado com sua imagem, símbolo de identidade e maternidade, é até hoje um ícone de mistério e veneração. Maria ali se apresentou como mãe dos pobres, dos pequenos, dos oprimidos. Sua mensagem foi clara: "Não estou eu aqui, que sou tua mãe." Um lembrete de sua proximidade com os que sofrem e de seu papel como intercessora universal. As aparições marianas não são adereços espirituais. Elas mostram que Maria continua caminhando conosco, alertando, instruindo, chorando conosco. São convites vivos ao arrependimento, à oração e à confiança. E cada nova aparição reforça a mesma verdade: Maria não nos esqueceu. Ela é a mulher celestial, atenta aos sinais dos tempos, lutando contra o mal não com espadas, mas com ternura, sabedoria e oração profunda. E o mais belo, sempre nos aponta para seu Filho. Entre os símbolos mais enigmáticos do livro do Apocalipse, há uma figura que se destaca com força celestial: a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. No capítulo 12, essa imagem provoca debates intensos entre estudiosos. Mas para a Igreja Católica e muitos teólogos ao longo da história, essa mulher é também uma representação de Maria, não apenas como mãe de Jesus, mas como mãe da Igreja e figura cósmica da salvação. A descrição é riquíssima em símbolos. A mulher está em dores de parto, prestes a dar à luz um filho que governará com cetro de ferro, claramente identificado como o Messias. O dragão que tenta devorá-lo representa o mal, Satanás, tentando impedir a realização da redenção. Maria, então, é vista aqui não apenas em seu papel humano, mas em sua dimensão profética e apocalíptica.
Ela participa ativamente da batalha espiritual que envolve céus e terra. Essa mulher celestial é também espelho da igreja, perseguida mas vitoriosa, escondida mas glorificada. A beleza do texto é que ele permite múltiplas camadas de interpretação. Maria e a igreja não competem por protagonismo, se completam. Maria é a primeira discípula, a imagem perfeita da obediência e fé da comunidade cristã. No Apocalipse, ela não fala, resplandece. Sua presença é silenciosa, mas sua luz ilumina a guerra espiritual invisível. Ver Maria no Apocalipse é redescobrir que a história da salvação não termina com a crucificação, nem com a assunção. Ela continua, misteriosamente, acompanhando cada batalha travada entre o bem e o mal. É por isso que a devoção mariana, especialmente nas orações do Rosário, é considerada uma arma espiritual poderosa. Maria não é uma espectadora. Ela está envolvida nas dores do mundo, intercedendo, protegendo e conduzindo ao Cristo vitorioso. Ao meditar sobre Apocalipse 12, percebemos que Maria é mais do que lembrança do passado. É sinal profético para o presente e o futuro. Ela é a mulher celestial, que sofre com os que sofrem, luta com os que lutam e triunfa com os que perseveram na fé. Sua presença no último livro da Bíblia é um lembrete claro. Deus não se esquece dos humildes. E Maria, em sua glória silenciosa, continua sendo estrela guia para todos os que desejam permanecer firmes até o fim. Agora que você caminhou por essa jornada, pare e pense, que lugar Maria ocupa na sua vida? Ela não é apenas um nome nas Escrituras, é um modelo de fé corajosa, de obediência que transforma, de amor que permanece até o fim. A história da Virgem Maria, desde a Anunciação até a Assunção, nos provoca a viver com mais propósito. Ela não buscou glória para si, mas deixou que a glória de Deus brilhasse através dela. E essa é uma escolha que também está nas suas mãos. Quantas vezes hesitamos diante de um chamado? Quantas vezes queremos controlar tudo antes de dar um passo de fé? Maria nos mostra o contrário. O sim vem antes das respostas, antes da segurança. E é nesse sim que os milagres começam a acontecer. Já pensou em incluir o rosário na sua rotina? Já tentou ler os evangelhos com olhos mais marianos, percebendo o quanto ela está presente, mesmo no silêncio? A cada oração mariana, você pode redescobrir sua própria missão. A cada gesto de fé, humildade e intercessão, você se aproxima do coração dela e do coração de Jesus. Que tal começar hoje? Não precisa entender tudo, nem fazer tudo de uma vez. Basta abrir o coração. Porque se Deus usou uma jovem simples de Nazaré para transformar o mundo, Ele também pode usar você. O importante é estar disposto, e se você sentiu que esse conteúdo te tocou, que provocou algo dentro de você, então não guarde só para si. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa reencontrar o sentido da fé. Convide amigos para conhecer mais sobre essa mulher extraordinária, que continua aparecendo, falando, curando e conduzindo os corações ao céu. A história de Maria é, no fundo, um convite para escrevermos a nossa história com Deus. Então agora eu te pergunto, qual será o seu sim? O que o exemplo de Maria te inspira a mudar, começar ou aprofundar hoje? Se essa jornada te despertou, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos. Ainda há muitos mistérios bíblicos a explorar, muitas vozes caladas a ouvir e muitas verdades eternas esperando para serem reveladas, como foram com Maria.